questão 25. Leia as afirmativas a seguir e marque a opção correta. A. O princípio da eficiência preceitua que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. B. O princípio da impessoalidade está ligado à exigência de que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são expressamente previstos na Constituição Federal e dizem respeito ao dever da administração manter-se numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. D. Pelo princípio da moralidade, a administração pública deve manter plena transparência de todos os seus comportamentos, inclusive prestando informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados, de forma ampla e irrestrita. Alternativa E. O princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar uma decisão, pois, quando atua, representa os interesses da coletividade. Tá. Pessoal, aqui é uma questão que vai exigir do candidato analisar questão por questão, porque cada uma traz sobre um tema específico, então o candidato vai ter que analisar uma por uma e verificar qual que é a falsa e qual que é a correta. Tá? No caso, o exercício nos pede apenas a opção correta. E todas, obviamente, aqui ligadas aos princípios da administração. Vamos lá, alternativa A. O princípio da eficiência preceitua que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, aqui também nitidamente é uma alternativa que está errada. Como eu falei para vocês, o princípio da eficiência é o indivíduo que veste a camisa da empresa. É a exigência ao administrador, ao agente público, de prestar o serviço público, a agir, praticar o seu ofício da melhor maneira possível, da maneira mais produtiva e menos custosa. Nesse caso, o que a alternativa A está falando, ela não está falando do princípio da eficiência, ela está falando do princípio da legalidade. Tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá? E aqui ainda é uma legalidade que é estranha, porque ela não é legalidade administrativa. A legalidade administrativa, ela é aquela legalidade que ela impõe que o administrador terá que agir de acordo com o que a lei obriga. Ele não tem essa liberdade de fazer tudo, salvo aquilo que a lei proíbe. Aqui está dizendo ainda legalidade privada, que ele está falando aqui. Não está falando da legalidade administrativa. Tá? Então, não é nem matéria do direito administrativo essa primeira questão. Então, não é a nossa alternativa. Tá? Alternativa B. O princípio da impessoalidade está ligado à exigência de que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Tá? Então, vamos lá. O princípio da impessoalidade está ligado à exigência. O princípio da o quê? Da impessoalidade está ligado à exigência de que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição, rendimento funcional. Pessoal, o que o princípio da impessoalidade nos diz? Já falei, vamos retomar. O princípio da impessoalidade, o administrador, o agente público, ele tem que agir de maneira imparcial, ele não pode... A conduta dele como agente público não pode estar viciada com interesses próprios, com interesses pessoais. Sempre pautado por interesses da coletividade, interesse público. Tá? Isso é o que diz o princípio da impessoalidade. No exercício, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o princípio da impessoalidade está ligado à exigência de que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento. O que é isso? É o princípio da eficiência. Então, o que a banca fez? Colocou o conteúdo do princípio da eficiência, mas com o nome de princípio da impessoalidade, tá? Então a questão ela está errada, porque ao invés de princípio da impessoalidade, a gente tinha que colocar aqui princípio da eficiência. Tá? Então, errado.
Alternativa C. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são expressamente previstos na Constituição Federal e dizem respeito ao dever da administração manter-se numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Gente, outra questão nitidamente errada, equivocada, porque a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios implícitos na nossa Constituição Federal. Tá? Eu não tenho, que não eu falei, você pode revirar a Constituição Federal, você não vai encontrar esses dois princípios. Mas, pela ideia adotada pela Constituição Federal, pelo modelo de Estado Democrático de Direito, a gente parte da ideia que existem esses princípios. Tá? Então, aqui é a primeira informação que já afasta essa alternativa. Não é expressamente previsto, é implicitamente. Tá? Eles estão implícitos na nossa Constituição. Tá? E aqui ainda fala, e diz respeito ao dever da administração manter sua posição de neutralidade em relação ao administrado, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Outra informação falsa dentro de uma alternativa. Por quê? O Estado ele pode praticar discriminações gratuitas, desde que para concretizar o interesse público, concretizar os interesses da coletividade. Tá? Então, por exemplo, aqui quando eu falo em discriminação gratuita, ela pode ser devida, pessoal, mas desde que tenha um fundamento de interesse público. Então, por exemplo, eu faço um concurso para policial militar e eu trago algumas exigências com relação à aptidão física do candidato, em razão da função que ele vai exercer. Então, esse indivíduo, ele vai pegar e ele vai exercer uma função pela qual exige um padrão físico mínimo como policial militar. Diferente, por exemplo, de um escrivão de polícia que vai ficar sentado, vai ficar cumprindo ofícios determinados pelo delegado de polícia. Então o Estado, no edital, ele pode discriminar, ele pode falar, ó, tem que ter tanto de altura, tem que ter tanto peso para exercer a função do policial militar. Tá? Então a discriminação gratuita, positiva, ela é sim cabível. Tá? Então aqui é questão totalmente errada essa alternativa. E a alternativa D, que diz que, pelo princípio da moralidade, a administração pública deve manter plena transparência de todos os seus comportamentos, inclusive prestando informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados de forma ampla e restrita. Tá, vamos lá. Aqui, igual aos demais, colocou o conteúdo de um princípio mais com o nome de outro. Tá? Princípio da moralidade. Obrigação pela qual, dever pelo qual o agente público tem que agir pautado de preceitos éticos. Tá? A questão não está falando isso. Ela fala que o princípio da moralidade é a exigência da administração pública de dar transparência de todos os seus atos, comportamentos, ou seja, divulgando o que a administração faz ou deixa de fazer. Isso, pessoal, não é princípio da moralidade. Isso é o princípio da publicidade. Tá? Então essa questão de plano, ela já é afastada. Tá? Daqui eu não estou falando de moralidade, eu estou falando aqui de publicidade. Tá? Além disso, tem outro errinho aqui nessa alternativa. Por quê? A banca, ela constou pelo princípio da moralidade, que seria a publicidade, e falou ainda que a administração tem o dever de prestar informações de maneira ampla e restrita. Não, gente. Nem toda informação ela é pública e ela não é pública, e as que são públicas também não são públicas de formas irrestritas. Tem pessoas que têm ali um sigilo a se resguardar. Pense no inquérito apurando uma infração referente a um estupro de vulnerável ou algum procedimento na corregedoria de uma repartição ou um procedimento disciplinar que apura uma situação constrangedora, fechatória ali dos agentes públicos. Eu não posso dar amplo conhecimento dessas informações, eu tenho que limitar o seu acesso. Tá? Então o princípio da publicidade ele não é amplo. Tá? Que nesse caso é outro equívoco que tem numa alternativa só. E por último, aqui fala do
princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão, pois quando atua representa os interesses da coletividade. Aqui é a questão que a gente entende por ser a correta. Por quê? A partir do momento que a administração pratica um ato, esse ato tem a finalidade de concretizar o interesse da coletividade. E a coletividade só sabe se está sendo cumprido isso ou não quando essas informações tornam públicas e também as razões pelas quais que praticaram o ato. Então o princípio da motivação é justamente essa ideia. É a exigência que o administrador tem de apresentar as razões que a levaram a tomar a decisão, pois quando atua representa o interesse da coletividade. Então, se eu sou um empresário e eu fui autuado pela Receita Federal, pela Vigilância Sanitária, eu tenho que saber quais foram as razões pelas quais a Vigilância Sanitária entendeu que houve aquela multa. Não só entregar o meu valor e falar paga. Não, eu tenho que saber quais foram as minhas razões e isso tem que ficar fundamentado sob pena desse ato ser ilegal. Tá? Então, nosso entender aqui é a questão cabível, a resposta certa seria a alternativa E. Vamos dar uma olhada. Aqui, a alternativa E. Pois, em função de que a motivação respalda no dever da coletividade de ter acesso às informações do ato administrativo, bem como para oportunizar o lesado de impugná-lo. Tá? Então, a motivação ela tem duas facetas, como eu já falei. Uma, para que eu, lesado, possa impugnar, tá? Então, eu só consigo, por exemplo, entrar com um recurso administrativo para questionar aquela infração quando eu sei os motivos. A ideia é igual de um recurso, gente. Que advogado consegue recorrer de uma sentença, sendo que a sentença não tem razões, não tem fundamento? Eu tenho que saber os fundamentos para eu impugnar. Tá? Então, essa é a primeira razão da motivação. E uma segunda é com relação aos interesses da coletividade. Porque a coletividade tem que ter conhecimento do que faz ou deixa de fazer. E isso, consequentemente, está englobando as razões do agente público em tomar aquela medida. Então, seriam essas as nossas razões, os nossos fundamentos pelos quais a gente entende, e concordando com a banca, que a alternativa correta seria a E.